Fala, povo, tranquilidade. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre revelação de Cristo. A gente falou algumas características, né, da segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando termina a grande tribulação e começa o milênio. E vamos ver, continuando aqui, o local da revelação. Qual vai ser o local da revelação de Cristo, né? Vai ser o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4 fala: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então, isso se coaduna com aquilo que está em Atos, quando os anjos falam que aquele mesmo Cristo que eles viram subir desceria naquele local, o Monte das Oliveiras. Outra coisa também, haverão dois tipos de acompanhantes na vinda de Cristo para a Terra. Quem? Os anjos do céu e os santos, que morreram com Cristo ou foram arrebatados vivos diretamente por Ele. O texto está em Zacarias 14:5. Fala: E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então verá o Senhor, meu Deus, com todos os santos contigo. E Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Bom, outra coisa que vai acontecer, com a chegada, né, de Cristo na Terra, vai haver uma outra ressurreição. Qual ressurreição que ainda está para acontecer? A ressurreição dos salvos do Antigo Testamento e a ressurreição dos mártires da grande tribulação, que se converteram durante a grande tribulação, se converteram depois do arrebatamento. Isaías 26:19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Daniel 12:2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse 11:11-12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu com grande temor os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu uma nuvem, e os inimigos os viram. Apocalipse 20:4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal de suas testes nem suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, para que vai servir essa revelação de Cristo, a segunda fase da segunda vinda? Qual o propósito dessa revelação? Primeiro, é julgar o anticristo, julgar o falso profeta e julgar o exército deles. 2 Tessalonicenses 1:7-10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Apocalipse 19:11-16. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 20:19, de 19-21. Vamos concentrar aqui do 20 ao 21, que são os mais importantes. E a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais,
com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Bom, outra coisa que Cristo vai fazer quando vier: ele vai lançar todos os demônios na parte de um local chamado abismo ou tártaro. Alguns demônios já estão lá e Cristo vai aprisionar o diabo por 1000 anos, ao milênio. Só depois do milênio, com a rebeldia final de Satanás, é que ele será lançado para sempre no lago de fogo. Mateus 8:29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Apocalipse 20:1-3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse foi Apocalipse 20, de 1-3. Outra coisa que Cristo vai fazer: salvar Israel. Bom, em Zacarias 14, 3 e 4 fala: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Romanos 11, 1, 5 e 25 e 26. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, sendo a eleição da graça. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Outra coisa o outro propósito de Cristo é julgar os gentios que foram contra Israel. Joel 3, 11 e 17 fala: suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Mateus 25, 31 a 46, trata: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirás: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Assim dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não os fizestes a mim. E irão para este tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Atos 17, 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido em vós. Bom, cabe lembrar aqui o seguinte: o julgamento das nações por parte de Cristo no início do milênio, né, quando ele se revelar, não é o mesmo julgamento do grande trono branco. Vamos lá. Julgamento das nações. Ela está em Mateus 25, 31 a 46. O julgamento do grande trono branco está em Apocalipse 20, 11 a 15. Bom, vamos lá. O tempo do julgamento. O julgamento das nações vai acontecer antes do milênio. O julgamento do grande trono branco é depois do milênio. Local. O julgamento das nações vai ser no mundo material. O julgamento do grande trono branco vai ser no mundo espiritual. O trono usado por Cristo no julgamento das nações vai ser o trono da sua glória. No julgamento do grande trono branco será o grande trono branco. Quem serão os réus do julgamento? No julgamento das nações, todas as nações. No julgamento do grande trono branco, apenas os espiritualmente mortos. A ressurreição. No julgamento das nações não haverá ressurreição nenhuma. No julgamento do grande trono branco haverá ressurreição para condenação. Qual é a base do julgamento? No julgamento das nações vai ser o tratamento dispensado aos judeus. No julgamento do grande trono branco serão as obras. E quais são as consequências do julgamento? O julgamento das nações são duas classes, dois destinos: ovelhas para o céu e bodes para o inferno. No julgamento do grande trono branco, uma classe e um destino, todos lançados no lago de fogo. Bom, esse foi só um parêntese, né, para explicar melhor essa questão do julgamento. E outro motivo, né, para a revelação de Cristo é revelar a si mesmo, né, para Cristo revelar a si mesmo e aos seus. Bom, a gente viu aqui até agora, foram 4 propósitos da revelação, né? O primeiro propósito: julgar o anticristo, falso profeta e seus exércitos, lançar todos os demônios no abismo, salvar Israel, julgar os gentios que foram contra Israel e, por final, revelar a si mesmo e aos seus. Zacarias 14, 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Colossenses 3, 4.
Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. O sexto propósito da revelação de Cristo, a segunda fase da segunda vinda: redimir e abençoar a natureza, para dar início ao milênio. Isaías 11, de 6 a 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com um boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. A áspide é serpente. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Basilisco é lagarto. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Isaías 35, 5 a 9. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém só os remidos andarão por ele. Romanos 8, 19 a 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que o sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será liberada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O outro propósito, da vinda de Cristo é estabelecer o seu reino, o milênio. 2 Samuel 7,16 fala: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Salmo 89, 3 e 4. Fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá. Salmo 89, 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Selá. Jeremias 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. E Lucas 1, 31 a 33 fala: E eis que em teu ventre conceberás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bom, a gente termina aqui a questão da escatologia. Essa parte aqui sobre a revelação de Cristo. Só lembrando que futuros vídeos, vou tratar de outros assuntos. Já adiantando o assunto do próximo vídeo, a gente vai falar propriamente do milênio. Como será o milênio, como vai ocorrer o milênio, quais são as características dele. Certo? Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Isso aqui vai continuar por muito tempo, se Deus quiser. E é isso aí. Valeu!